Boa noite, fraguistas. Estamos aqui mais uma aula do curso de formação fraguista. Esse curso tem o intuito de ensinar as pessoas sobre ferramentas e conteúdos que façam ela despertar sobre o respeito à propriedade como uma maneira de conseguir a liberdade genuína, né? A liberdade com responsabilidade. Nós temos como crença o respeito à vida, propriedade e liberdade. Tanto a vida como a liberdade são derivações desse respeito à propriedade. Nos reunimos toda primeira e quintas-feiras dos meses, onde trazemos leituras de livros e algumas vezes convidados para trazer algum tema específico. Os livros da formação fraguista, a gente tem 16 conteúdos dividido em 4 níveis, cada nível com 4 livros, quer dizer, tem 2 artigos aí dentro das indicações. O primeiro nível é o que a gente vai tocar agora. São 4 livros bem pequenos e basilares. Esse primeiro que a gente vai estar tocando é As Seis Lições, que é um livro fundamental para quem quer entender os princípios básicos da economia austríaca. O segundo livro é A Lei, de Frederic Bastiat, um livro excelente para entender a base do justnaturalismo, né, entender direito de verdade. O terceiro livro é o livro Anatomia do Estado. Se você não entendeu que o Estado é um ente agressor, depois de ter lido a lei e as 6 lições, a Anatomia do Estado vai te mostrar isso. E o terceiro é da produção de segurança do Molinari, que é um dos principais motivos que deixam as pessoas ainda acreditando na serventia do Estado, né, que é a questão da defesa nacional, proteção, né, esse tipo de pauta, que já tem muito material que fala refutando esses pontos. Então a gente vai tocar aqui esse encontro, né? Vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois, pausar, tirar dúvidas, é só levantar a mão e falar. O professor Fernando, né, vai estar administrando aqui essa aula. Podem estar se direcionando a ele. E eu vou botar aqui o microfone e dar palavras para o Nando, né, que é um dos guardiões do freguismo, alguém que já está aí presente no freguismo já há bastante tempo, né, contribuiu muito com a comunidade, né, e hoje ele vai estar aí contribuindo mais uma vez com sua participação e guiando aqui essa conversa. Nando, palavra sua. Certo. Boa noite. Eu sou o Fernando, mais conhecido como Nando. Eu sou um dos guardiões aqui do projeto e um dos tutores do educacional. A gente vai estar falando sobre as 6 lições agora. E alguém escreveu alguma resenha sobre as 6 lições? Porque a gente costuma perguntar isso, caso alguém tenha escrito alguma resenha, feito algum resumo sobre o livro, a gente gosta de pegar como exemplo e para dar créditos à pessoa que escreveu também. E dá um tempo para vocês responderem se alguém tem algum conteúdo desse tipo. Mel fez um aqui. Você vai entrar aí, Mel? Ou vai falar aqui no computador? A Mel vai te enviar no WhatsApp, Nando. Beleza. Envia para o. Tá, enquanto isso, alguém aqui não leu esse livro? Tem alguém aqui que não leu? Alguém leu e quer dar um pouco da sua opinião sobre essa obra? Ok, então acho que vou começar pela primeira edição, que é o Capitalismo, e falar um pouco sobre como eu entendo esse ponto. Me mandou aqui, mas eu já pego. Se você não é político, se você não é um membro do Estado, só existem 2 formas de ganhar dinheiro: oferecendo um serviço que alguém precisa, ou alguém quer, ou vendendo algum produto que alguém precisa ou alguém quer.
As duas únicas formas de ganhar dinheiro. Se você não for um parasita. Mas, tendo isso em vista, toda troca voluntária que ocorre entre duas pessoas sem intervenção nenhuma é benéfica para ambos, porque uma pessoa prefere fornecer aquele serviço e receber aquele dinheiro, ou então vender aquele produto que ela tinha e receber o dinheiro, ou o contrário também. E então toda troca, ela objetivamente é benigna para os dois lados, desses dois mais ricos, sempre. Quando tem intervenção do Estado, a margem de lucro dos dois lados tende a diminuir, ou então a ficar nula de um lado e pouco do outro, ou de qualquer maneira que você consegue imaginar. É meio freestyle. Enfim. O... Tem uma coisa muito legal que é quando o socialista ele tenta defender Cuba, dizendo que Cuba é pobre por causa do embargo econômico. Mas a premissa seria que Cuba não pode fazer comércio com outros países. Cuba é pobre porque não pode fazer comércio com outros países por causa do embargo. Então, Cuba é pobre porque não pode fazer trocas. Cuba é pobre porque não pode exercer o capitalismo, que no caso é só um sistema de trocas voluntárias. Para quem não sabe, agorismo é basicamente o meio onde pessoas trocam e interagem entre si sem intervenção nenhuma, sem coerção nenhuma. E basicamente o capitalismo é a prática do agorismo, em última análise. E esse é o ponto sobre o capitalismo, basicamente, que eu entendo. Alguém quer falar alguma coisa? Você está lendo por tópicos ou está seguindo o resumo lá da Mel? Mano, Não, eu pensei em falar sobre lição por lição. Agora foi um disclaimer meu mesmo, que eu gosto de fazer. boa. O primeiro ponto é o capitalismo, né? Ele descreve o capitalismo como sendo interações de trocas livres, né? Certo. É interessante como a gente simplesmente tenta ter um ruído de comunicação, que nossa definição é exatamente essa. Capitalismo igual livre mercado, né? Só que essa própria palavra capitalismo tem tantas definições, né? A gente vê a maioria assim dos esquerdistas falando, o capitalismo só existe com o Estado, né? Como se fosse um corporativismo, aquela união de grandes empresas com o Estado. E nessa obra é interessante a definição que o Mises traz como sendo realmente Importante. capitalismo, livre troca, né? Livre comércio. Que é errado iniciar agressão a pessoas pacíficas, ele não botou isso, mas está dizendo, o que é certo é livre troca. Isso é capitalismo, é o correto. E aí depois ele Uma, vai co mostrando nos outros pontos do livro os impactos, né, sobre o capitalismo. uma coisa importante também é que costumam dizer que no capitalismo, para uma pessoa enriquecer, ela tem objetivamente que prejudicar os outros. O que eu acabei de falar contra, mas só para refrescar, não existe jogo de soma zero. Sempre que acontece uma interação voluntária, as duas partes saem ganhando. Sempre. Para uma pessoa ganhar, o Brasil tá em déficit agora. A gente está com inflação extrema, tem várias empresas quebrando e o pobre não está ficando mais rico por causa disso. Se tem alguém perdendo, alguém devia estar ganhando, né? Se o cara que tinha uma empresa e faliu está falindo, o pobre devia estar ganhando dinheiro. Ou se quando o cara está ganhando dinheiro, vendendo alguma coisa que todo mundo está comprando, as pessoas deviam ficar mais pobres por causa disso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Perfeita E, analogia, né? O pessoal só vê quando está aumentando, né? Só vê no aumento da prosperidade, que é realmente movido à inveja. Mas quando está todo mundo empobrecendo, quem é que está ganhando, né? Nem os Estado. políticos que estão tirando parte do bolo, eles estão fazendo o bolo inflar, né? Eles estão realmente só comendo parte do bolo e o bolo diminuindo, não é isso? Então, enquanto a gente vê o capitalismo como sendo o fermento para inflar o bolo, eles veem o capitalismo como um bolo onde quanto mais rápido você pegar todos os pedaços, Você melhor, fica. porque o bolo vai Sim. acabar, né?
e eles fazem o bolo acabar, né? A gente está vendo a prosperidade acabar por conta dessa gana de tirar recurso do povo, né? Exato. Agora que fizemos o disclaimer sobre o capitalismo, dá para passar para o socialismo. Dá para começar com você mesmo, Luiz. Ou se alguém quiser falar, alguém quer falar sobre o socialismo, que entende sobre o socialismo, só para a gente pegar a parte daí. Pode participar também, pessoal. Beleza. Luiz, começa você então. Então, o Mises ele traz, né, o socialismo como ele traz uma análise lógica do socialismo, né? Ele foi o primeiro autor a trazer essa análise não com base em características sociais ou pontos subjetivos, né? O que ele trouxe realmente foram com pontos objetivos, dados e comprovações, né? Ele chegou e disse o seguinte, pessoal, a economia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Então, como ciência humana, a gente não tem como estudar ela de maneira usando métricas numéricas, né, que nem as outras escolas econômicas tentavam, né? Tipo, chegou o socialismo com Marx ali, ele comunismo, socialismo, eles usavam a métrica do valor do trabalho, né, como se desse para objetificar o valor de cada item. Com base no esforço introduzido para fabricar aquilo, Exato. E como aí se alguém quando ele cavando um poço tivesse que isso, ganhar mais do que alguém que construiu um carro. Ninguém quer um poço. exato, né? Então eles têm essa noção equivocada que parte simplesmente da definição de valor. Eles veem o valor sendo algo objetivo, enquanto que o Mises ele derivou a definição de valor dele de Menger, né, que também é um dos autores aí da formação freguista no próximo livro, que trouxe que o valor era subjetivo. E por ele ser subjetivo, quando mais você faz trocas, mais você gera enriquecimento. Né? Ele falou tudo isso no capitalismo. E aí, no socialismo, é o contrário. Como você está objetificando as trocas, você está forçando as trocas, elas já não são voluntárias, elas já são impostas. E quando você tem uma troca imposta, um lado está ganhando e o outro lado está perdendo. Então, eles, por acreditarem na objetividade do valor, eles querem estar sempre no lado que está ganhando. Então, eles querem estar dentro da máquina que consegue fazer trocas de maneira impositiva. Né? Então, essa é a crença do socialismo e a gente sabe que ela fatalmente vai levar à destruição de patrimônio, porque ela vem da ideia de que para um ganhar, um vai ter que perder. Então, em vez de ser uma questão colaborativa, é uma questão de uma competição de degradação, né? Tipo, é um contra o outro mesmo, né? A ideia é essa, o recurso é escasso, é extremamente escasso e a gente tem que ter esse recurso escasso para a gente, para não ficar para os outros. Essa é a ideia que é invernizada ali no socialismo e eles cobrem essa ideia de luta, né, de tipo de expropriação com um verniz bonito de ajudar o outro. Então, para ajudar o outro, eu tenho que ajudar o outro. A verba tem que vir para mim, eu tenho que receber primeiro, tenho que pagar para mim e depois para pagar para os outros. Então, o Mises ele trouxe essas críticas de uma maneira muito acadêmica, mostrando como a ausência de quanto maior a instituição for centralizada, menos informações elas tinham e fatalmente elas iam levar a decisões erradas de alocação de recursos por não conseguir, por ter aquele problema do cálculo econômico, ou seja, o governador central ele não consegue calcular a subjetividade do valor. Então, quanto mais centralizado está essa instituição, pior vão ser os cálculos de alocação de recursos, levando à ineficiência. Então, quando o liberal ou libertário ele traz que o Estado é ineficiente,
Isso já é comprovado desde Mises lá. Então, quando você vê o problema do cálculo econômico, cara, aquilo ali é irrefutável. Você olha para Exato. uma instituição pública e uma privada. Uma instituição pública e privada, elas têm dinâmicas de incentivos divergentes, né? Por exemplo, qual é o incentivo de uma escola particular? Ela quer ser melhor, ela quer ter mais lucro. E para ela ter mais lucro, o que ela tem que fazer? Ser melhor do que a concorrência. Então, como é que é ser melhor que a concorrência? Ou produzir melhor conteúdo para atrair mais clientes, ou baratear o preço. Então, o mercado ele tem incentivos buscando lucro, você beneficia o consumidor, porque os próprios competidores estão atrás de fornecer mais qualidade e mais e você prestar um serviço mais barato para agregar mais clientes, né, e assim ter mais lucro. Já quando a gente puxa para a lógica do socialismo, a gente tem a lógica de algo estatal, tudo é do Estado, tudo é de todos, né? Aquela lógica de fantasiosa. E aí, quando ele traz essa lógica de tudo é de todos, então, basicamente, o incentivo que você traz para uma escola pública não é competir com outras escolas da região por qualidade e preço. Na verdade, elas estão competindo por verba. Então, elas têm que sinalizar que elas estão piores e precisam de mais verba. A escola que ganha mais verba é a que produz melhor, a escola pública que produz melhor ou a que produz pior. Tem uma escola que os alunos estão tirando tudo 10 e outra que os alunos estão tirando 4. Eles vão olhar e falar assim, cara, aquela escola ali está tendo um desempenho pior. Vamos injetar mais capital nela, porque assim ela vai produzir mais. Então a gente começa a tirar o incentivo. Em vez da gente premiar a pessoa que está indo melhor, a gente está começando a premiar os piores. Então é a mesma coisa para a segurança, para a justiça e outras áreas. Pode falar, Fabrício. Isso aí se estende a qualquer estrutura governamental mesmo, assim. Eu trabalho no CREA Pernambuco e recentemente a gente estava vendo uns fundos do Prodesul, se não me engano, alguma coisa assim. E aí o pessoal falava, não, mas a gente não tem o que gastar não tá precisando de nada agora. Aí, não, mas você tem que gastar essa verba aqui, porque se você não gastar, aí vão pensar que a gente não tá fazendo nada, então você tem que gastar esse negócio aí, inventa um negócio aí pra gente ter que gastar, e porque senão a gente vai se dar mal, aí começar a diminuir verba, vão começar a cobrar não sei o que da gente, e por aí vai, entendeu? Fazer um outro disclaimer sobre o problema do cálculo econômico. Para começar, eu não creio que um político sabe gastar meu dinheiro melhor do que eu, por exemplo. O imposto que eu estou pagando está sendo usado para pavimentar uma estrada do interior do Pará, por exemplo, não sei. E esse dinheiro não vai retornar para mim com benefício em momento algum. Se eu pego esse mesmo dinheiro e invisto numa empresa privada uma construtora privada, eu e mais 200 pessoas, 300 mil pessoas, sei lá, eu coloco esse dinheiro onde eu acho que ele tem que ir. Para onde eu acho que ele tem que ir, para onde vai me dar benefício. Para onde o dinheiro tem que ir, para onde você acredita que ele vai ser melhor empregado, não onde alguém acredita que ele vai ser melhor empregado, ou então para benefício de outras pessoas que não você. Porque o que o positivismo faz, que é o direito positivo, a Constituição, etc., ele faz uma das duas coisas. Ou ele. Você tem direito à saúde. Educação, você tem direito à educação. Ele bota a arma na cabeça de um professor, ensina esse cara aqui porque ele tem direito à educação. Ou então ele bota a arma na sua cabeça, pega o seu dinheiro, dá para o professor para ele dar aula para mim, por exemplo. As duas únicas coisas que o positivismo consegue fazer são essas. E voltando para o cálculo econômico, o dinheiro ele sempre vai ser melhor empregado onde a vontade do indivíduo em buscar satisfação individual é certo. Por exemplo, eu gostaria que tivesse asfalto na minha rua, então eu e os moradores da minha rua vão se juntar e pegar o dinheiro que é para nosso gasto, que é para nosso benefício, e gastar para coisas que vão nos beneficiar, não alguém
que tá vivendo com o meu dinheiro no Nordeste, tá só batendo ponto. E assim o dinheiro vai realmente para onde ele deveria ir e faz a economia girar. Faz quem está produzindo ter incentivo a produzir, porque vai receber. Se não produzir do jeito que deveria, se não atender demanda, vai falir. Você pode dar seu dinheiro para o Estado fazer um bolsa sapato, ou você pode pegar um lugar que você sabe que não tem loja de sapato, um lugar no interior, por exemplo, cidade de Caconde, no interior de São Paulo. Eu sei que ali só tem uma loja de sapato, um monopólio. E eu pego, junto dinheiro, trabalho, não sei, e abro uma loja de sapato lá e vendo mais barato, porque é monopólio, o cara vende o preço que ele queria, então eu acabo atraindo todos os clientes e fiz muito dinheiro. Eu atendi a demanda, o dinheiro foi para onde ele deveria ir, ele foi porque eu queria construir um negócio para mim, então eu peguei aquele dinheiro para mim e fiz aquilo, e o dinheiro das pessoas que estavam lá foram para onde elas acharam melhor, que não era o sapato mais caro por causa do monopólio, era o sapato mais barato que eu vendi. Isso é um ponto sobre o socialismo. Ele não aloca recursos de maneira eficiente. É impossível. E é basicamente esse o ponto do cálculo econômico. Basicamente foi falado tudo. Foi falado o problema econômico e o problema dos incentivos. No final são a mesma coisa, mas um é mais humano, o outro é mais econômico. Enfim, acho que era isso sobre o socialismo. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, lembrei o que eu ia falar. E alguém aqui já ouviu falar de socialista de direita? Esse termo? As pessoas geralmente não conhecem. Pode falar. Pode falar, Dona. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Não tudo. só Nando, Felipe, pessoal que está todo aí, tá muito bom, muito legal a aula. É só colocar, Nando, para contribuição, que tu falaste da questão do cálculo econômico, também é uma crítica daquela questão do Marx, né, de que o valor das coisas depende do trabalho despendido. É uma crítica ao valor trabalho do Marx. E com certeza a questão do cálculo econômico do Mises ali, ela soterrou não só a questão do valor trabalho, como a questão da mais-valia, todas aquelas coisas, mas principalmente o valor trabalho, porque até hoje os socialistas e os comunistas, eles acreditam nisso, que o valor das coisas, ele depende do trabalho despendido naquilo ali, né? Era isso, mas parabéns aí, tô acompanhando aí, tá muito boa a aula. Obrigado. Os caras estão presos em 1800, né? Mas, voltando ao que eu estava falando, me perdi, tá? Tá, socialista de direita. É porque tem características que denominam alguém ser socialista. A coletivismo, a pessoa acreditar que alguém voluntariamente ou via coerção abdicado da liberdade pessoal em prol da sociedade, em prol do coletivo, é aceitável. Olha, em prol das pessoas mais pobres, você tem que se fuder. Isso é aceitável, por exemplo. É a pessoa com essa mente. E em prol das pessoas mais pobres, eu vou aceitar que meu dinheiro seja empregado em algo superfaturado, algo inútil. Whatever. Inútil para mim ou inútil para a maioria das pessoas. Por exemplo, durante o governo da Dilma, acho que gastaram alguns 2 ou 3 bilhões para construir um estádio. Não lembro exatamente o valor agora. Mas as pessoas que financiaram isso certamente preferiam colocar esse dinheiro em outro lugar. E o socialismo, ele diz, mesmo que você não queira isso, pelo bem das pessoas poderem aproveitar a Copa do Mundo, você deveria gastar seu dinheiro com isso. Aí você não consegue comprar fralda para o seu filho, por exemplo. Enfim.
E é basicamente esse coletivismo, essa igualdade forçada, o aumento do Estado, no caso a paternalidade do Estado, a crença no Estado como um pai, que tem poder de mandar em você dentro da sua própria casa, inclusive. O Esse, paternalismo, o coletivismo e basicamente isso. O oposto, o Estado maior, basicamente o oposto do que um capitalista quer. O capitalista quer liberdade individual, ele quer menos intervenção do Estado. E quando, quando uma pessoa de direita conservadora, ela fala, eu acho que você não deveria usar drogas porque na minha religião isso é errado, por exemplo. Isso é imposição de moral. Porque você fumar uma maconha, por exemplo, na sua casa, sem incomodar ninguém, é um crime sem vítima. Você não deveria ser proibido de fazer isso. Então, é basicamente o socialista, ele tenta impor a moral dele através do Estado em todos os outros indivíduos. Eu acho que você deveria pagar mais por isso, eu acho que você não deveria pagar por isso, eu acho que você deveria fazer isso. Em prol da sociedade, em prol do que eu acho que é certo. Basicamente isso que o socialismo defende. não A se sociedade, negocia com zúdulos de merda. Não se pode dar 1 milímetro. Mel Mel botou aqui um post, ela trouxe, resgatou um post antigo dela aqui, ó, lá no Fraguismo, que é o seguinte: no livro Seis Lições, né, o Mises, resumindo ele, na primeira lição ele traz o capítulo Capitalismo. O capitalismo é o motor da prosperidade. Por quê? Porque trocas voluntárias criam valor, né? Toda vez uma pessoa só troca se ela vê vantagem. Para um ganhar, o outro, para você trocar algo voluntariamente, você só vai trocar se você quiser mais aquilo do que o que você tem. Então, um ganha e o outro, do outro lado, também ganha, né? Um ganha-ganha, né? E ele impulsiona a inovação, né? Porque cada vez as pessoas querem dar um jeito de vender, de ter uma margem de lucro maior do que o outro, né? Lucrar mais, né? Então, o lucro como virtude e não como sendo algo ruim, como é propagado, né, pelo socialista, exato. né? Então, ele proporciona inovação porque você quer um jeito de vender mais barato. Então, por isso você propõe uma solução para produzir de uma maneira diferente e com isso surgem progressos. E também, como você está sempre buscando uma melhoria, você gera uma melhora na qualidade de vida, porque você está conseguindo produzir mais com menos, então você está otimizando os recursos. O segundo ponto, né, que foi o que a gente discutiu agora, o socialismo. O socialismo promete igualdade, né, todos são iguais, mas resulta a pobreza, né, que é a única maneira de você tornar todos iguais, não é você tornando um anão gigante, mas tornar um gigante anão. Então ele sai cortando as pernas de todo mundo. E aí o terceiro ponto é o que a gente vai entrar agora, né, que é o intervencionismo, né, que é a ideia de que o Estado consegue resolver os problemas da sociedade. Então eles fazem aquela intervenção, tipo, essa sociedade está muito doente, vamos criar mais hospitais. Só que tem um grande filósofo chamado Charlie Brown Jr. que ele diz o seguinte: toda escolha é uma renúncia. Então, como a gente trouxe aqui, a má alocação de recursos resulta um problema. E janela isso quebrada. acontece em todas as áreas. Então, o Estado intervém, a gente só vê o que o Estado trouxe de problema. A gente não vê todos os outros problemas que poderiam ter sido usados melhor com aquele problema e também os problemas que vão ser gerados pela essa intervenção do Estado. É um livro muito bom que tem também na formação praguista o que se vê e o que não se vê. Então, sempre que ele traz uma solução, ele acaba criando mais problemas. Tipo, ele traz hospitais públicos, ele acaba com os hospitais populares. Então, esse é o tipo de males que estão escondidos aí no intervencionismo, porque é uma vinda boa de uma desgraça. Eles trazem algo que é visível, então eles trazem um hospital, mas eles imprimiram dinheiro para construir esse hospital que vai prejudicar toda a população. Então, alguns tiveram um ganho real e outros tiveram um ganho que foi diluído o poder de compra deles, que é o próximo capítulo que a gente vai entrar, e causa todos esses problemas. Então,
que tu tem a dizer aí sobre o intervencionismo, mano? É basicamente a alocação de recursos. Você estava falando, que eu estava falando mais cedo. O, o dinheiro ele deveria ter sido. O dinheiro poderia ser. Esse mesmo dinheiro para construir esse hospital poderia ser investido para construir um hospital. Mas, como foi de curso forçado, como essa construção foi forçada, muito provavelmente aquele hospital ele não tinha demanda de ter aquele hospital. Então, esse dinheiro iria para outro lugar. Se tem muita gente precisando de atendimento médico, alguém vai chegar e vai fundar um hospital, vai abrir um hospital e vai atender essa demanda. Igual eu dei o exemplo do sapato, da loja de sapatos. Agora, se o Estado precisa chegar e roubar o seu dinheiro para construir um hospital, muito provavelmente aquele hospital não precisaria ser construído. E muito provavelmente também foi superfaturado, diga-se de passagem. Basicamente isso. Então, aqui, o post ali ficou muito legal. Eu acho que a gente podia trazer um pouco desse material ali, toda obra que a gente for fazer, a gente trazer os pontos dela, né? Fazer uma postagem lá no Instagram e fazer uma chamada para o educacional, né? Inclusive, né, pessoal que está fazendo educacional, se quiserem mandar resumos assim, ó, eu faço arte, vocês mandam, eu desenvolvo arte. Isso aí foi o Adenir que mandou o texto e eu só fiz a arte. A Deni, como sempre, um excelente aí, pessoa que está ajudando bastante a evoluir o projeto. Obrigado, Deni. Então, vamos lá. Próximo ponto é a inflação, né? Inflação, como trouxe aqui de resumo, é uma forma de confisco escondida, né? O imposto inflacionário. Protege o seu poder de proteger o seu poder de compra é crucial. Como é que você vai planejar o futuro se o seu dinheiro está derretendo com o tempo, né? Então fica impossível fazer cálculo de poupança, cálculo de investimentos. Então isso prejudica a indústria, prejudica o agro, né? Como é que você vai plantar alguma coisa se você não faz ideia pelo preço que você vai vender, né, lá na frente por toda a diluição do poder de compra? E por que é um imposto escondido, né? Porque a inflação, ela funciona da seguinte forma: ela não entra de vez na economia, tá? O Estado, ele cria dinheiro novo. Esse dinheiro novo criado, ele não vai, se você tem 10, ele dobrou, você não vai ter 20 na mesma hora. Não, esse dinheiro novo, ele vai entrando em cascatas na sociedade. Então, vai primeiro para quem imprimiu, depois para os bancos, que vão distribuir para amigos do rei, né? Amigos de quem imprimiu, e aí Efeito vai cantinal. descendo em cascatas até chegar nos mais pobres. E quando eles vão comprar, com esse dinheiro novo que entrou na economia, tudo já ficou mais caro, né? Então, é um fenômeno terrível a inflação, porque acaba que as pessoas não veem direito quem é que está roubando. Ela culpa o empresário, porque ela está vendo as coisas subirem. Então, o preço das coisas subindo é de quem? É do cara do mercadinho ali que está aumentando os preços, o cara da gôndola. Vamos caçar esses empresários malditos que estão subindo o preço, né? Essa é a mentalidade. Disse, né? Se tá caro, não Exato compra. isso. Se está caro, não compra, né? E essa dinâmica de esconder e mudar o culpado é puramente intencional. Porque quando a gente trata a inflação como aumento de preço, o culpado é quem aumentou o preço, o empresário. Mas se a gente trata a inflação como sendo aumento da base monetária, ou seja, criação Perfeito. de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você cria, menos as coisas estão valendo. Consequentemente, o que você gera as coisas vão ficar mais caras, porque a moeda está mais barata. Se todo mundo Então, fosse multibilionário, todo mundo seria pobre, basicamente, essa é a lógica. Você precisa de mais exatamente, papel. Você precisa de tanto papel colorido para comprar a mesma coisa, e todo mundo tem tanto papel colorido que não vale a pena você passar 3 horas contando papel colorido para comprar a mesma coisa. exato. Então, o ponto desse efeito de cascata do dinheiro novo Então, entrando se chama efeito Cantillon. E é a forma exato isso que eu como ia falar. o Estado e os banqueiros roubam o seu poder de compra. Beleza? Então, esse é o quarto ponto. Nando, com a palavra.
Para quem quiser dar uma pesquisada, o nome disso é efeito Cantillon. Mas, para dar exemplos, por exemplo, na Venezuela, a Venezuela chegou num ponto tão grande de inflação e de valorização da moeda que a, o metal da moeda deles vale mais do que a própria moeda. Eles derretem moedas lá para fazer outras coisas com metal, para produzir outras coisas. E é esse o nível de inflação que chegou lá. A própria moeda vale menos do que o metal que ela é feita. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, depois da derrota da Alemanha, no inverno eles queimavam dinheiro de tão inflacionado que estava a economia. O dinheiro dele valia tão pouco, a economia deles estava tão ruim que durante o inverno eles juntavam dinheiro em baldes assim, grandes e queimavam dinheiro para se aquecer durante o inverno. Isso que morava na rua, mas quem tinha casa fazia o mesmo. Enfim. Aqui no Brasil, sabia que queimar dinheiro é crime? Se você queimar o real, você vai preso, tá ligado? Ou cortar o real, fazer um vídeo disso. Não é não, Edu? Você que é nosso advogado aí. Isso aí. Eu não sabia disso. Nando, tu me permite fazer mais uma intervençãozinha aqui? Claro. Hipotética, só para o pessoal entender bem o efeito Cantillon, como ele é perverso justamente para os mais pobres, né? Assim, ó, hipoteticamente, vocês imaginem que num determinado país um governo se elege ter picanha e cerveja. Supomos, é uma suposição. E que as duas grandes empresas que produzem a picanha e a cerveja sejam monopólios disfarçados. Supomos que o nome seja JBS e Ambev, tá? Supomos que esse governo, para beneficiar esses amigos, ele dê dinheiro de um banco chamado BNDES. Esse dinheiro, ele vem do nada, tá? Ou seja, financia ali milhões, talvez até bilhões, para essas duas grandes empresas aí. Esse dinheiro que entra faz com que essas empresas, assim, ó, veja que os preços ainda não estão altos, porque o dinheiro ainda não está circulando completamente na economia. Só que esses caras, depois desse dinheiro, conseguem comprar insumos muito mais baratos que os outros, tu entende? Então, uma empresa, assim, supostamente chamada Ambev, ela consegue inflacionar o insumo de uma cervejaria artesanal, por exemplo. E uma empresa chamada JS, ela consegue instalar coisas ali nos abatedores muito mais barato do que nos frigoríficos locais ali, nós temos pequenas quantidades. Então, o que ocorre com esse efeito Cantillon? Esse pessoal consegue aproveitar muito mais esse primeiro dinheiro que é colocado à disposição deles, e assim, ó, completamente depois vai foder a concorrência, que são os pequenos, que são aqueles que não são amigos do rei, que são os microempreendedores, os pequenos empreendedores. E esse é o efeito perverso do efeito Cantillon. Tá, gente? É só um exemplo hipotético, tá? Para todo mundo. Tá? Desculpa mais essa intervenção, ok? Tudo bem. Foi muito bom. Perfeito. Perfeito exemplo de explicação. Acho que com isso a gente fechou a inflação. E desemprego. Agora. O desemprego, ele meio que faz uma associação a tanto a uma alocação de recursos quanto a inflação, tudo junto. A falta de investimento externo também pode entrar, mas acaba que tem tudo a ver. Se a moeda está valendo menos, o dono da empresa vai precisar cortar custos. Uma das maneiras de cortar custos, a maneira mais fácil, é demitindo funcionários. Se a alocação de recursos, por exemplo, suponhamos que tenha um bairro em que, perto desse bairro, tenham várias instituições de serviço público.
Não, tudo bem, já já eu abro para você falar, mas suponhamos que tem um bairro que tem várias instituições de serviço público meio que perto, próximas umas das outras. E tem um restaurante perto. Esse restaurante ele tem basicamente todo o público desse funcionários públicos. Não é necessário nenhum tipo de cozinha dentro dessas instituições, porque todo mundo come fora, por exemplo. Todo mundo está satisfeito comendo fora e está tranquilo, mas algum político decide que toda instituição pública, todo órgão público precisa ter uma copa dentro dele e precisa ter almoço para os funcionários. Ninguém pediu por aquilo, ninguém precisava daquilo, mas esse intervencionismo, essa iniciativa do Estado fez aquele restaurante, ou aqueles poucos restaurantes que estavam ali perto e ganhavam dinheiro com esses clientes, irem à falência, porque ninguém mais precisa sair para almoçar, por exemplo. Ninguém mais precisa sair para fazer um lanche, porque agora, mesmo que ninguém tenha pedido por aquilo, e talvez a maioria das pessoas até preferisse comer fora, mas agora não faz sentido mais gastar dinheiro para comer fora, porque obrigatoriamente vai ter comida pronta dentro desses lugares. Um exemplo. Você demitiu muitos funcionários desse restaurante, você diminuiu a margem de lucro, ou então faliu todos eles. E intervencionismo e desemprego, basicamente. É isso que eu tinha que falar sobre isso. Se alguém quiser complementar, o Dado queria falar. Fala, Dado. Não, eu não vou falar mais, agradeço. Eu tô demais hoje. Se eu falar mais, vamos nos prender tudo aqui. É melhor eu ficar quieto. Segue o baile. É bom que ela fica mais rica, pô. O vídeo gravado fica melhor. Pode falar então, Mato. Depois o Dado fala se quiser. Certo, é o seguinte, o pessoal sempre fala, eu gostaria de colocar isso, né, no meu resumo, assim, desse livro do Mises, que eu gostei que ele já, de cara, ali nas primeiras páginas, colocou o exemplo da Argentina, ele colocou o exemplo da liberdade de mercado, da liberdade individual, embora o Milei, ele, na Argentina, aquele negócio, né? Tem gente que concorda com o libertário anarcocapitalista. Na política tem gente que não concorda. Eu, pessoalmente, não concordo, mas não vou, em momento nenhum, negar que, poxa, a Argentina, sob a gestão dele, está muito melhor do que esteve sob as gestões anteriores, né? E o que acontece? Ele falou aqui justamente dessa questão, né? Dos perigos da ditadura, do comunismo, capitalismo, socialismo e tal. E eu tive essa pegada essa semana, vendo bem essa questão. Por que o pessoal tanto os que praticam a desinformação quanto os desinformados acreditam que, por exemplo, o nazifascismo é de direita? Justamente por conta da questão que eles dizem que é anticomunista. Só que na verdade não, porque, por exemplo, quando você coloca numa grande empresa alguém para chefiar ela, que é diretamente ligado ao partidão, ao governo, igual foram citados aqui, né, exemplos de JBS, dentre outros, tal. Você tem o que na prática? Você tem o bom e velho corporativismo. O corporativismo é a junção totalmente imoral, totalmente pecaminosa do comércio com a política. Então você tem esse resultado aí. Então o que acontece? O pessoal fala bastante, né, do Mussolini lá na Itália e tal, fala de outros líderes aí considerados fascistas, mas por que motivo, sempre que você encontra no YouTube um discurso extremista assim, você encontra, por exemplo, discurso do Mussolini devidamente traduzido, e você legendado, você encontra discurso do Stalin devidamente legendado e traduzido, mas nenhum do Bigodinho totalmente, né? Nem parcialmente legendado, né? Eu ia falar isso. É justamente para não vazar por aí, né? Digo vazar porque é o primeiro termo que me vem na cabeça, mas não deixar exposto devidamente por aí
que o discurso do Adolfinho era totalmente socialista, totalmente esquerdista. Quando você vê ele falando ali da questão dos judeus, que você vê ele falando ali que, pô, esses caras são banqueiros, esses caras não produzem nada, esses caras exploram quem realmente trabalha, esses caras, por exemplo, exploram o trabalhador, e é o trabalhador que tudo produz, e a ele tudo pertence. Então você vê que é um discurso totalmente marxista. Mas por que tem essa questão aí do anticomunismo? Porque o Bigodinho queria ser melhor do que o Marx, ele queria ser melhor do que qualquer socialista que tivesse vindo antes dele. Para ele, o intervencionismo estatal no capitalismo era a versão 2.0 do comunismo, do socialismo. Ele, se ele tivesse conseguido isso, ele iria ficar lembrado, marcado na história como o cara que realmente conseguiu não só colocar, implantar e implementar as ideias do Marx na prática, como superar, dobrar a aposta e ficar realmente devidamente conhecido por isso. Então, assim, Mota, é realmente impressionante, né? Você falou do Bigodinho, mas é impressionante como a esquerda e a direita criticam ele e a esquerda e a direita adotam medidas que ele toma, adoro. né? O nosso Você não tá vendo esse socialismo. negócio aí? Você, Você não tá vendo esse vocês negócio estão aí da China agora, cara? Você não tá vendo esse negócio aí da China agora? vocês estão pegando tudo que eu ia falar. Os dois, de um lado, Reino Unido e Estados Unidos, de um lado, fazendo ali as suas loucuras de, nossa, vamos taxar a China, e do outro lado, China e Rússia falando, não, vamos taxar de volta. E eu taxo você em 125%, e eu taxo você em 300%, e eu taxo você em 400%, eu taxo você em 500%. E daqui a pouco está em 2.000%, em 5.000%, e aí, de um lado, tem a Folha de São Paulo falando assim: nossa, a China está querendo salvar o capitalismo, enquanto os Estados Unidos está tentando destruí-lo. E que negócio é esse? O que um cara sócia vai olhar para isso daí e vai dizer o quê? Mas como assim? Tipo, tá tudo trocado, tudo entortado, o sinal invertido. O que eu vou defender agora? Eu não sei o que eu vou defender. Não sei de que eu vou falar bem, de que eu vou falar mal. Então você vê que, pô, o Mises estava totalmente certo. Era necessário criar uma maneira de trocas voluntárias entre as pessoas sem a coerção estatal. Estava totalmente correto quando ele colocou essa ele colocou esse conceito ali. Ele mesmo, na época dele, não teve como, sabe, expandir de outras maneiras, porque nem sequer se pensava no online, nem sequer pensava no digital. Até na época do Rockwell também, né? Mas o conceito ali já estava lançado. E quem entendeu isso, mesmo naquela época, compreendeu que essa era a maneira da pessoa realmente ser livre, né? Então, o meu resumo basicamente envolve isso daí. Basicamente, isso Vamos, que eu ia falar mesmo sobre as frases os discursos de Hitler nunca serem legendados ou dublados. Exato. O Basicamente, povo ia isso devido perceber ao que o cara fato. é um sócia. Isso. Basicamente, isso é devido ao fato de que se fossem, todo mundo, ninguém duvidaria, ninguém diria que Hitler era, que nazismo era de direita, Exato. e todo mundo entenderia que Hitler era socialista ou comunista, mais especificamente. Mano, agora que você falou isso, me veio uma coisa na cabeça agora essa semana que foi o seguinte, o vídeo do pessoal falando assim, mostrando toda essa questão, né, da guerra Israel-Gaza. E, meu, gente que, pô, você vê ali totalmente liberal, totalmente progressista, totalmente esquerdola, mostrando esses vídeos para esse pessoal e fala, é israelense que tá morrendo, eu tô nem aí. Tem que matar israelense mesmo, tem que matar judeu mesmo. E quem eram essas pessoas que estavam dizendo isso daí? Era gay, era mulher, era negra, era todos esses povos aí que é as minorias aí, dos latinos e tal. E, meu, Exato. e o povo falando, é israelense que tá morrendo, eu não tô nem aí, tem que matar judeu mesmo, tem que matar israelense mesmo. E, meu, como que você não vai Isso, perceber que é exata a mesma frase? exato, isso é socialismo, é pelo bem da comunidade, é pelo bem da sociedade, então tem que matar os É, judeus. É se é socialismo. o outro que tá morrendo, É, que pelo dane-se. estado de Enquanto bem-estar, isso, pelo estado de bem-estar social, nós temos que imprimir dinheiro e deixar todo mundo pobre. Porque pelo todo amor mundo de vai ser igual, Deus. todo mundo vai ser feliz se for igual. Só que se todo mundo É for que nem igual, todo aquele mundo vai ser negócio pobre. das leis de trânsito. É que nem aquele negócio das leis de trânsito. O cara permite você, na lei, na justiça, você dirigir descalço, mas não permite você dirigir de chinelo. Exato. Tipo, pra quê, né?
Peraí, tem algum motivo pra você não poder dirigir de chinela? Segundo o Detran, tem. Não tomar Agora no vai Não, cu. perguntar. é o risco da sua sandália prender no acelerador. Isso é um risco real, tá? Mas, Ah, eu não uso chinelo mesmo. Quando eu tô dirigindo dentro da propriedade, que não tem estado, é aconselhável mesmo. Tá, Essa regra faz sentido. essa é uma regra que faz sentido, embora. Tipo, tanto você pode dirigir descalço, entendeu? Mas é o risco do simplesmente a sandália pegar no pedal. A maioria das regras que foram que são colocadas, elas têm um porquê. É, tinha alguma origem, mas exato, extorquia a população, basicamente isso, né? Então, porra, se é Exato. por minha Uma segurança, coisa é eu decido. recomendação. É, Uma coisa é exato, pô. recomendação. Se tu precisa de uma lei pra te obrigar a usar cinto de segurança e capacete, você é um idiota. Você não exatamente. Exatamente. merece conviver em sociedade. Não, se você precisa de uma lei estatal dos Estados Unidos norte-americano dizendo que no país inteiro só existe só homem e só mulher, Sim, é complicado. você entendeu? Você Você tem entendeu? certeza que sua sociedade está perdida, né? Como diria a Ayn Rand. Rapaz, é complicado, cara. É complicado. É. Então é O, isso Ó, aí. aham. é Deixa eu engraçado puxar que aqui, ó. o socialista ele chama alguém de direita de fascista porque quer privatização de órgão público, quando o fascismo ele justamente prega que tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então, o Exatamente. fascismo ele quer mais Estado, o socialista quer mais Estado, e por isso que tudo acaba em Exatamente. ditadura sempre, tudo a mesma coisa. Vocês já Exatamente. Por repararam? exemplo, você pega três esquerdistas e fala assim: o que, que nós somos? Antifascista. E o que, que nós queremos? Nós queremos tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Exato, isso é muito bom. Boa. Não é não? Vocês já. Mel vai fazer esse meme aqui, ó. Vocês. Cara, eu vou contar um segredo aqui, não sei se vocês já repararam. Hum. Vocês sabiam que quando um esquerdista quer chamar de fascista, na verdade ele quer chamar de nazista, né? Só que nazismo é um crime hediondo. Então, Sim. imputar crime hediondo dá cadeia. E aí, por isso, eles não chamam de nazistas, eles chamam de fascistas. E outra, eles ainda escrevem errado. Fascistas. Verdade. Vocês já Verdade. repararam que eles sempre escrevem errado fascismo? Sempre Eles Sim. não escreveu. botam S. É, Eles não botam A SC, única né? explicação a única explicação é que alguém inteligente que pensou nisso, né? Ah, não, a gente não pode imputar falso crime. Vamos, em vez de chamar de nazista, chamar de fascista e escrever errado, porque daqui a pouco caracterizam fascismo como crime, né? Então vamos já escrever errado desde a origem, né? Não, sempre que eu vejo um Não era isso que eu otário tava falando. escrever, sempre que eu vejo um otário escrever essa porcaria online, eu vou lá e respondo assim: não, não. Ser fascista é fácil, difícil é ser dificista. E boto. Difícil, tá? Muito boa, vou usar essa. Então, né? Você tem um E, fascista, eu tenho um Luiz, dificista. Luiz, seguinte, eu acho que tu tá só assim, tá superestimando muito o esquerdista. Eu acho que eles só escrevem errado porque eles são burros mesmo, entendeu? Não tem nada de pensar, porque não podemos imputar crime. Então, não, eles são burros. Eles só não sabem o que é isso, não sabem a diferença de fascismo e nazismo, não sabem. Não tem muita diferença, mas eu acabei de explicar agora. Mas sim, não, ele não sabe nem Vamos, disso. vamos, vamos É, voltar aqui para o livro e pegar a próxima pauta, que é a É o questão último. do investimento externo, né? O investimento estrangeiro traz crescimento e desenvolvimento. Vamos abrir nossas portas para a oportunidade, né? É aquela ideia do protecionismo, né? Que vocês estavam trazendo bem aí do nacional desenvolvimentismo. Minha balança comercial tem que estar positiva e tudo mais. Porra, positiva por quê? Porque eles têm a mentalidade de que dinheiro saiu, dinheiro tem que entrar mais que saiu. Que é uma lógica empresarial, todo mundo entende isso. Mas quando você tem a ideia de que o valor é subjetivo, quando você faz trocas voluntárias, você está criando valor. Então, se você está comprando um iPhone, você pode trabalhar com seu iPhone, você pode fazer o que você quiser com seu iPhone, mas é aumento de qualidade de vida. Você comprou um apartamento, você não perdeu dinheiro, você está com um apartamento.
né? Então, isso aí é mais uma distorção daquela ideia micro de que trocas um ganha, o outro perde, né? Que os socialistas de esquerda e de direita, né, têm esse pensamento. E a gente pode ver os socialistas de direita indo nessa linha de criticar o investimento externo. Ah, eles estão roubando a Amazônia, os empregos dos americanos. Ah, eles Exato. estão, como é que é aquela outra? A indústria nacional. Uhum. Se a Eu ia chegar Petrobras nisso. é de todos, né? Se a Petrobras é empresa pública, ela é de todas, né? Se ela é de todos, eu posso vender minha parte? Ah, não é bem assim. Tá, então não é de todos, ela é estatal, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria parar de usar essas coisas públicas Exato. com Sobrevive com sem. esse Se não significado. sobrevive. A gente tem que usar a palavra correta. A gente tem que chegar. Sobrevive. A rua é pública? A rua não é pública. Eu posso vender minha parte? Não posso. Eu ganho dinheiro com alugando minha parte? Não ganho. Então vem cá, vende essa merda. Ou se não diz que é estatal. Porque aí beleza, Sobrevive rua sem subsídio do estatal. Estado? Oi? Sobrevive sem subsídio do Estado? Se não sobrevive sem subsídio do Estado, é estatal. Exatamente. Perfeito, Bruno. Basicamente. Então a gente tem que trocar as coisas públicas. Pública é o seguinte: pública é algo, é uma visão pública, é algo que todo mundo viu. Né? Tipo, eu estou andando pelado em público, beleza? Isso é uma boa utilização da palavra público. Tá? Agora, a rua é pública, não é, a rua é estatal, tá? Então durmam com essa. Mas vamos lá. Intervenção. Isso dá Ai, para lá falar na... basicamente. Ô, não pode me cortar que eu sou mulher. Nem explain, não, nem Isso aí, interrupt. nem interrupt. Eu vi, cara, do mato. Eu vi lá na Narcópolis, eu lembrei desse comentário que o Mihai perguntou, né? Ah, mas como seriam os ambientes públicos no Ancapistão, né? E daí eu perguntei, tipo, o que que tu quer dizer com público, né? Ambientes comunitários, ambientes que várias pessoas usam ao mesmo tempo, né? Então, existiriam esses ambientes, só que eles seriam privados em vez de estatais, né? Então, não se usa público para isso, se usa compartilhado, beleza? Então, tal local é compartilhado, que várias pessoas utilizam. Público, a palavra pública não serve para essa definição. Pública é em relação à visão, ok? Tipo, estou saindo, tá ok? Estou saindo pelado na rua, estou saindo pelado em público, ok? Então, vamos lá. Manda, Mota. Dá para. Vai, Mota, vai, fala você, Mota. Depois eu falo. Então, duas coisas. Primeiro, eu gostei que nessa parte aqui, né, que é a parte que a gente está considerando que é a parte 5, né, do intervencionismo, o Mises já começou, não, do investimento externo, desculpa, a quinta edição, né, que o Mises já falou, já iniciou falando do liberalismo econômico, né, assim, legal, legal, mas eu, como agorista, eu acho o agorismo bem melhor do que o liberalismo econômico, né? É legal, é um bom começo, é um bom começo. Mas chega um ponto que, né, já não é mais tudo aquilo, né? Mas eu acho que para desenvolver um país é legal e eu acho que a gente está vendo isso agora em primeira mão acontecendo ali na Argentina, né? Mas assim, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu nos últimos dias, que foi notícia, né? Acho que no mundo todo a gente pode pegar essa questão como sendo um socialismo de direita, por assim dizer, que foi a intervenção do governo Trump na empresa Disney, que é uma empresa privada, claro, às vezes se comporta mais como uma estatal do que como uma privada, mas ainda é essencialmente uma empresa privada, né? Nesse negócio aí de a Disney querer lacrar bastante, né? E, por exemplo, claro que sendo de direito, o Trump não concorda com a lacração. Sei. Mas aí a grande questão, uma figura estatal se meter contra sabe, pesadamente colocar a mão ali contra uma empresa, que por pior que seja, né, porque a Disney é
antro podre de lacração hoje em dia, mas que continua sendo uma empresa do setor privado, né? Então, de que maneira seria visto essa intervenção, esse intervencionismo estatal do Trump, né, na empresa privada Disney, né? Por mais que pela motivação dele ele esteja correto em fazer isso, pô, o cara hoje está em outra posição. Ele é uma figura de autoridade, ele é uma figura pública. Se fosse questão de quando ele era empresário ainda, fazendo uma ação, um lobby ali contra outra empresa, seria uma disputa de empresas. Aí, ok, tudo certo. Mas ele ali agora é um agente federal se interpondo nos caminhos de uma empresa privada. A maneira como ele faz isso pode abrir um precedente para, se ele fez isso agora nessa empresa, então qualquer outro presidente pode fazer isso, e até pior, em qualquer outra empresa. Então isso acaba sendo perigoso. Isso acaba sendo um socialismo de direita. Eu nem ia falar isso, Mota, mas foi bom você ter falado isso. O fundo USAID, que era o fundo USAID, isso. Que era esse fundo americano era usado para financiar cultura woke em todo o mundo. Exatamente. E é perceptível de quando esse fundo foi cortado, quando essa verba foi cortada, as produções woke, as produções lacradoras simplesmente pararam de ser produzidas. Exatamente. E as que já foram produzidas foram mudadas de última hora para atender a demanda das pessoas. Então, a intervenção estatal gera coisas que as pessoas não necessariamente queriam, para começo de conversa. Exatamente. Porque se elas quisessem, mesmo sem esse fundo, as empresas que antes lacravam continuariam lacrando, porque elas querem esse dinheiro. Mas elas pararam de receber o fundo. Então, é muito eu acho interessante você dizer isso, porque assim, se a gente fosse ver pela maneira a saída libertária da situação, que eu via já a população fazendo isso, né, mas de uma maneira mais ampla, é nada mais, nada menos do que a própria pirataria em si. Porque, assim, por qual motivo, vamos raciocinar, por qual motivo que a Disney continua fazendo obra lacradora, que a Netflix continua, que a Amazon Prime continua? Por qual motivo? Porque eles têm o seu dinheiro, você financia, porque você assina a Disney Plus todo mês, você assina a Netflix todo mês. Então, grande parte da população assinando, dando voluntariamente seu dinheiro para esses caras todo mês, eles têm milhões de dólares para continuar produzindo série lacradora, para continuar produzindo coisa assim. Eu vejo dessa maneira. No momento que a população disser, não, eu não quero mais dar o meu dinheiro voluntariamente para esses caras produzir esse tipo de conteúdo que é contra mim, e os caras veem os rios de dinheiro escoando, o dinheiro acabando, aí os caras da empresa começaram a raciocinar, não, peraí. Não, pô, mas o ponto é que essa demanda ela não era orgânica. O ponto é justamente isso, entendeu? Essa demanda não era porque tinha muita gente assinando a Netflix. A gente estava produzindo obra lacradora porque tinha muita gente assinando. Eles estavam ganhando para fazer isso. Eles não tinham prejuízo nenhum porque eles eram financiados para isso, entendeu? Aí não tem, exato, esse que é o ponto. Não tem demanda, entendeu? Nunca teve demanda para isso. Então isso faz sentido com a notícia que eu li semana passada, que 3,5 bilhões... É por isso que no Secou a Fonte sumiu. Secou a Fonte, a lacração sumiu. Então, pararam de financiação. No governo Biden foram destinados 3,5 bilhões para a agenda woke. Então, quando você me fala isso, é possível fazer uma associação. Entendeu? Esses dois pontos aí. Acabou esse dinheiro, foi cortado essa grana, essa verba. Aí acabou. E a gente viu os resultados, né? O Capitão Sem Soro flopando nos cinemas. Exato, todos os filmes. Também. Branca de Neve. Então, Branca de Neve é isso. Mortalidade de 2 pessoas assistiram o filme. Vamos, Edita, vamos lutar no lugar vazio. Exato. Eu nunca mais assisti nada, velho. Complicado. Tipo, conteúdo novo eu não assisto, velho. Eu vou atrás de filme velho, tá ligado? Eu também, velho. Cara, eu gosto bastante das séries antigas. Eu tô assistindo 2 agora que eu tô amando, cara. Uma que é Miami Vice e outra que é Dallas. As 2 dos anos 80, 83, 84. Falando em séries antigas. Peraí,
Véi, a gente tá fugindo do tema. Vamos fazer o É, seguinte: vamos matar o livro e aí a gente encerra a gravação e a gente abre para bate-papo de séries, que é um assunto massa. Eu acho que dá Beleza. uma discussão legal pós Beleza. passagem. beleza. Ó, vamos para o último tema aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui a postagem que a Mel e a Aline fizeram sobre as 6 lições. O último tema é a questão da política econômica, né? Políticas econômicas sólidas são a base de uma sociedade próspera. Informa-se, informar-se é o primeiro passo, né? Então, basicamente, eles tratam como o mais importante de tudo é a parte econômica, né? Que tipo todo o restante social, qualidade de vida, tudo melhora se você melhora a economia, né? Então, isso aqui foi a chamada que o Adeni fez, né? A Mel colocou aqui nas palavras. E aí, tem um resumo de Mel também, né? Que ela fez. Vamos dar uma passadinha aqui no resumo dela. E aí a gente abre para vocês debaterem sobre esse tema. Ó, vamos pegar aqui a Bíblia. Nossa, no livro As 6 Lições, Mises fala sobre o que é socialismo, o que é capitalismo e as interferências que o governo faz na economia e como essas interferências acabam prejudicando a sociedade e economia geral. A inflação, por exemplo, acaba desvalorizando a moeda e causando a pobreza generalizada da sociedade. Grupos da sociedade recebem inicialmente esse dinheiro extra, sendo favorecidos inicialmente por terem acesso a esse dinheiro e acabam comprando bens e mercadorias enquanto os preços não foram reajustados, né? O efeito Cantillon que a gente falou. Ou seja, não foram, ou seja, aumentando o poder de compra dessas pessoas que acabam se privilegiando ao custo do resto da população. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Outro aspecto que ele aborda são as intervenções do governo na economia, com o controle de preços que acarretam numa diminuição da oferta de produtos e, como consequência, ainda maior desabastecimento, que seria a causa inicial para justificar a intervenção. Aquela parte ali a gente acabou não falando um pouco disso, né? Mas realmente essa cria uma cascata de incentivos negativos. Resumidamente, esse livro explica por que a intervenção do governo na economia é sempre prejudicial. Explica que burocratas e políticos não têm a capacidade de compreender o mercado como um todo, pois isso é uma impossibilidade para uma mente humana, né? A impossibilidade do cálculo econômico aqui ela está citando, sozinha compreender. O conhecimento está disperso na sociedade e cada escolha individual do povo interfere nos preços e na oferta de produtos. E isso é a maneira correta da economia funcionar. Quando um burocrata tenta controlar a economia, ele acredita ter todo o conhecimento que está disperso na sociedade. Então é uma arrogância fatal, né? Mises usou esse termo também e é real. Mises demonstra como o livre mercado é superior a qualquer sistema econômico controlado pelo governo e como esse sistema de livre mercado faz parte da natureza humana e não é algo criado. Esse sistema é simplesmente uma análise comportamental do ser humano, né? Então ele parte do axioma da ação humana, né? E no livro dele, no caso ele desenvolveu a praxeologia para estudar a ação humana. Nesse livro ele descreve bem isso, o livro Ação Humana. É uma Bíblia. É uma Bíblia, o qual ele recomenda durante a sua palestra das 6 lições em Buenos Aires. Mises mostra que todos os países que têm mais liberdade para empreender são superiores no nível de qualidade de vida da população do que em países socialistas, em que a população é controlada pelo governo, né, pelo Estado, parcialmente ou completamente. A liberdade É, sempre é a melhor escolha, com responsabilidade. Mises também explica por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, refutando as teorias de Marx. A explicação dele é basicamente quando o governo tenta controlar os preços e tabelar preços do mercado, ele é muito lento para perceber as variações de oferta e demanda que existem naturalmente na sociedade.
Então, esse atraso na correlação dos preços por burocracia, incapacidade intelectual ou medo de retaliação acabam deixando os preços defasados e, como consequência, influenciando as ações da população para comprar ou produzir produtos. Quando o preço é artificialmente baixo, as pessoas também a compram mais do que deveriam, né? Do que fariam naturalmente. Peraí. E aí, no caso, eles tendem a produzir menos e causar desabastecimento, né, destes produtos no mercado. Quando os preços estão artificialmente altos, as pessoas tendem a comprar menos e também acontece uma superprodução desses produtos, que muitas vezes as compras que são comprados ou destruídos pelo próprio Estado. Tá muito pequenininha a letra aqui para ler, mas espera aí. Porque eu não quero abrir o WhatsApp e compartilhar na tela. Só não compartilhar dela. Justo. Deixa eu abrir aqui. Qual foi a parte aqui na folha de baixo? Vamos lá para o finalzinho aqui do que a Eva escreveu. Quando, ok, certo. O protecionismo é outra interferência que o governo cria sobre a economia, que acaba impossibilitando mais rápido o desenvolvimento da população local, pois os recursos são forçadamente alocados em áreas não tão produtivas ou eficientes. Por exemplo, um país como o Brasil, que tem grande produção agrícola, pode oferecer esses produtos no livre mercado para o mundo inteiro, quando países como a Rússia, que tem uma grande quantidade de potássio, pode exportar esse material para países que produzem comida. Dessa forma, os recursos são alocados de uma forma mais natural, lógica e eficiente, né, de alocar com os recursos naturais ou capacidade de produção da própria população, né, possibilitando os países de produzirem coisas com menos custo e mais eficiência, consequentemente reduzindo os preços e os tornando mais acessíveis para a população de outras regiões do planeta. Porém, É isso aí que o Trump não entende. falta a economia básica aí. Ou ele está jogando um xadrez 5K, né, para forçar tudo a baixar o preço. Porém, sobre o protecionismo, essas ações acabam sendo impossibilitadas pelas regras do governo, atrasando o desenvolvimento humano. Então, a gente sabe, né, o quanto é negativo essas questões de tarifas que está sendo colocada ali no mundo todo, né, por causa dessas ideias do Trump. Não sei se ele está querendo forçar para todos os outros países abaixar e aí ele abaixar também, mas é aquela ideia, né? Em cabeça de político e fralda de bebê, você nunca sabe o que vai sair, né? Então, a gente tem sempre esse receio e por isso a parte da política econômica, que é o sexto capítulo, né, a gente precisa focar nessa parte da economia. Nando, Mota, pessoal, complemente aí um pouquinho aí o que a Mel trouxe, o que o Ademir. Acho que vou Agora comentar. dá para pegar de exemplo o. Que é o controle de preço causa escassez. Não ficou muito E uma coisa, né? O controle de preço ele gera escassez. Por que isso acontece? Né? Basicamente, se você tenta. Vou dar um exemplo. leite. Aconteceu o Covid e faltou álcool em gel. Tava todo mundo se besuntando de álcool em gel. E aí o preço do álcool em gel subiu, porque também aumentou a demanda. Isso é uma sinalização para o mercado que está faltando álcool em gel, está dando para, em vez de a gente vender álcool em gel para outro lugar, a gente, ou produzir outro produto, a gente pode produzir álcool em gel que está com uma margem muito maior de ganho. Vamos produzir álcool em gel. Então, o mercado ele gera esse incentivo para resolver esse problema, porque tem mais gente pagando, mais gente exposta. No momento que você controla o preço, você tira esse estímulo de aumentar a produção. Como consequência, você vai ter desabastecimento, porque se você aumentou a demanda e você não gerou um sinal para o mercado para aumentar a produção, você teve uma estagnação. Beleza? Então, por isso que o controle de preço não funciona. Tá? Então, complementa aí. Né? O produtor está cobrando muito caro o leite. Então vamos controlar o preço do leite. Eles controlam o preço do leite, tá? Aí o que acontece? O agricultor ele vai pensar,
Pô, eu tô comprando aqui insumos que tá tudo subindo por causa da inflação. Eu tô gastando um monte para ter as vacas, para produzir leite. Não tá mais valendo a pena, porque o preço que eu tô recebendo pelo litro de leite não cobre os meus custos. O que que eu vou fazer? Vou abater a vaca, ou vou parar de alimentar ela, a produção vai diminuir. É, mil coisas. Aí o que acontece? Diminui a quantidade de oferta. E eles não deixam aumentar o valor do leite, né? Então tem mais gente querendo leite, menos oferta, porque as pessoas estão comprando um monte de leite porque tá barato. E só quem E consegue vender são os amigos do Rio. E a produção vai diminuindo, entendeu? Então, tipo, é isso que acontece. É, tipo, dos dois lados é tudo errado, assim. Tipo, sempre vai ter, não importa se tá muito caro ou se tá muito barato, vai ter escassez depois de um tempo. Quando não deixa o preço flutuar da maneira natural. Que é temporária, né? Porque daí aumenta o preço, como seria no caso do álcool gel. Ele ficaria alto um tempo, todo mundo ia produzir álcool gel, ia aumentar a oferta e ia baixar o preço, porque aí eles iam começar a competir de novo, entendeu? Pelos clientes. Eu caí aqui, perdão. Então, volta, a palavra é tua. Tá certo, então. É o seguinte, eu ia dizer uma coisa só, mas depois do comentário seu, Luiz, sou obrigado a dizer duas coisas. Em primeiro lugar, naquele momento que você disse ali que o capitalismo, né, o livre mercado, oferta e demanda, acabam, né, os empreendedores resolvendo, né, trazendo soluções para problemas da sociedade. E no caso, né, no caso do Covid, mais uma vez também, o setor privado tendo que resolver um problema que foi o setor público que causou. Por que eu digo isso? Por qual motivo? Meu, sabe, já não é mais segredo para ninguém. 15 minutos antes do Biden sair da presidência dos Estados Unidos, ele deu perdão presidencial para o Dr. Anthony Fauci. Por qual motivo? Porque já vinham rolando algumas investigações e depois o departamento, né, chefiado ali pelo Elon Musk, conseguiu concluir as investigações e divulgar que realmente aconteceu aquilo. O Dr. Fauci, que foi o grande responsável pelo Covid, e ele conseguiu o financiamento das pesquisas dele na China, que não tinha nenhuma moral, nenhuma ética para estudar esses e outros tipos de vírus, com o financiamento do pagador de imposto norte-americano. Então o cara foi tão incompetente que ele usou dinheiro roubado do povo americano, que nem sabia que estava tendo seu dinheiro roubado de imposto para financiar uma coisa mortífera como foi o Covid, e o cara trabalhou em condições precárias e acabou vazando essa doença que acabou se alastrando para o mundo todo, forçando, né, o livre mercado, né, o setor privado, a realmente vir com essas soluções do álcool em gel, das máscaras e tudo mais, e todo aquele caos, né, que a gente viu 5 anos atrás. Então, assim, como sempre, o governo fazendo, né, as suas porcarias, nesse caso, não o governo como um todo, mas um representante de alto escalão do governo, né, que era esse verme do Dr. Fauci, e, né, em suma instância, o governo criando problemas que o setor privado que teve que resolver para a população. Então, se não tivesse sido isso, com certeza as condições teriam sido outras em questões trabalhistas e dentre outras questões também. Mas então veio essa questão, a segunda coisa agora, que o próprio Mises, ele, sabe, destrinchou demais nesse capítulo 6 aqui. Que, por exemplo, que segundo a doutrina marxista, ali naquele momento que ele falou, né, que só os proletários tinham boas ideias e a mente proletária sozinha engendrou o socialismo, né? E esses autores socialistas, sem exceção, eles eram burgueses, no sentido que eles próprios socialistas, eles usam o termo. E é ali que ele colocou, né?
Karl Marx não teve origem proletária. Ele era burguês, filho de advogados. Ele não precisou trabalhar para chegar na universidade. Ele fez os estudos dele superiores, né, na faculdade e tudo mais, como hoje fazem filhos das famílias mais abastadas. E mais tarde, pelo resto da vida dele, ele foi sustentado pelo namorado, marido e grande amor da vida dele, Frederick Engels, que mesmo depois da morte do Marx, continuou muito tempo depois publicando, né, impresso ali o Manifesto Comunista. Né, Também foi sustentado pela própria esposa também. Exato, também pela sua própria esposa. Foi um pai tão péssimo que dos 7 filhos dele, 3 morreram de fome e 4 morreram por suicídio devido à grande, né, estresse, ansiedade e depressão que sofriam. Ou seja, ele não conseguiu cuidar da própria família. Ele achou Depois que Eu não que a era mulher sabia dessa, morreu. eu não sabia dessa não, Mota. Como é que pô. foi a questão dos filhos dele? 3 deles Exatamente. morreram. É, E depois que a mulher dele morreu, ele vendeu os pertences da mulher dele. A herança da mulher dele, tudo ele vendeu. exatamente. É incrível. Então, ele era um explorador. Ele era um burguês explorador, o próprio Marx. Então, e hoje em dia a gente vê a mesma coisa na sociedade. Gente que na prática são burgueses, mas que, por exemplo, se você tomar, por exemplo, ali para o 1984, o termo proleta é usado ali pelos burgueses para desdenhar da classe trabalhadora, que era o proletariado. Só que esses mesmos burgueses se colocavam como, né, os virtuosos, não os sinalizadores de virtude. Não, proleta, vem aqui que eu te entendo, eu estou aqui te representando, tal. Eu sei que Mesma é melhor para você. Exatamente, eu sei o seu sofrimento, eu entendo o seu sofrimento, eu olho para você, tenho empatia de ficar no mesmo lugar que você. É o mesmo discurso que você vê hoje, cara. É o mesmo discurso que você vê alguns poucos ali, né, alguns Nelipe Feto da vida, alguns dando boura da vida, colocando ali para a grande população, né? Falando, não, eu entendo você, eu vejo só, eu tô revoltado tanto quanto você, eu quero tanto quanto você resolver essa questão aí. Só que o caramba, ele tá ali, ó, enchendo o bolso dele. O próprio Feto, né, colocou alguns milhõezinhos, né, dessa USAID no bolso dele, ou seja, foi financiado, né, para violar a liberdade de expressão do brasileiro. Então, Ele tá doido para criar um Ministério da Informação, da Desinformação. Exatamente, então é isso daí que está acontecendo há quase 300 anos, desde o Marx e Engels. Essa é a opinião de um participante da reunião, não entra como sendo a opinião da instituição, né? Esse vídeo ele vai para o YouTube, então basicamente a gente não tem prova sobre nenhuma acusação ou fala dita aqui, né? Tudo é só suposição e é algo feito de maneira mais de coração, né? Porque a gente vê essas posições meio estranhas, alguns indícios, mas não vamos acusar ninguém sem provas, né? Então, dito isso, nos protegemos, vamos encerrar a live e deixar o bate-papo solto para a gente poder falar mal de quem a gente quiser. Só que Ô ele Luiz, também. escreve isso daí. Escreve isso Peraí, daí, Matheus. porque é bom você repetir várias vezes durante a reunião e também colocar um letreiro no final. Não que tenhamos falado o nome de alguém nem afirmado alguma coisa. Exatamente. Estamos teorizando aqui. O bip, na edição o bip. Eu quero adicionar que o Rousseau também é outro ótimo pai, que nem o Marx. Que os comunistas também tudo enchem meu saco. Ai, o contrato social, tu não estudou Rousseau. Daí eu fui descobrir que o Rousseau abandonou todos os filhos dele no orfanato e nunca casou com a mulher dele. Contrato social. Eu não assinei nada. Então um bosta, velho. Não, e todos são, tanto o Hobbes quanto o Rousseau são absolutistas, né? Então eles são defensores da tirania. Exato. Daí, porra, mano, como é que você usa essa fonte pra dizer que você defende uma parada justa, tá ligado? Não faz sentido. O cara que defende um absolutista aqui no Ocidente é o mesmo cara que defende a monarquia absolutista lá do Oriente Médio, que a mulher não pode sair na rua, não pode Fica mostrar o 5 rosto. minutos sem se contradizer. Então, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar os pés, não pode mostrar as mãos. Então é isso daí. Então, se ele tomar isso daí por base... Boa. Pessoal, vou encerrar aqui a reunião. Alguém quer adicionar mais alguma coisa aqui antes de publicar aqui esse vídeo? Não. Só isso.
Só isso. Então é isso. VPL a todos. Vida, propriedade, VPL. liberdade. Espera aí. Quem quiser participar do curso de formação e saber mais, entra no site fragismo.org. E Exato. Tá tudo explicado lá. quem tiver interesse, quiser participar do próprio fraguismo, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram também. Perfeito. E no nosso site também.